Não é uma equipe fácil de se jogar contra, mas o Flamengo conseguiu, durante todo aquele tempo, com um homem a menos, ser superior ao adversário, com uma estratégia diferente, logicamente, que com um homem a menos resistiu mais à posse de bola do adversário, mas conseguiu ser contundente, veloz e com a capacidade inesgotável que o Gabigol vem demonstrando nos últimos jogos. Né? Então, eu acho que o Flamengo vem melhorando muito. Eu acho que já está num estágio melhor do que estava o ano passado e com uma perspectiva muito boa para mais conquistas esse ano. Tá realmente acima do que estava no ano passado, Edmundo? Eu acho que tem muito a ver com as contratações que foram feitas. Né? O nível não cai, não baixa. E quando tem as substituições, às vezes melhora. Com certeza. Né? A entrada do Michael traz um alvoroço para a defesa adversária. O Thiago Maia ali na frente da zaga tem dado uma segurança maior. Enfim, porque de novo mesmo é a zaga, né? E nesse último jogo contra o Barcelona, o Jorge Jesus até preferiu deixar o Rodrigo Caio no banco. Exatamente. Né? E aí fica aquele questionamento, será que eles já estão com o entrosamento perfeito com o resto do grupo? Aí você bota o Thiago Maia à frente, não quero comparar jogador por jogador, porque o Thiago Maia não tem a capacidade do Arão de pisar na área adversária. Exatamente. Mas de marcação à frente dos zagueiros ali, ele é melhor. E tem momentos, como o Oswaldo está dizendo, tem momentos que é necessário. E como esse do Independente Del Valle, né? Na verdade, quem foi expulso foi o Arão. Foi o Arão. Né? E aí fez o Thiago com que entrou no jogo. Entrou o Thiago e aí dá mais segurança. Sim. E eu tenho pode ser, Oswaldo, que tenha a ver com os adversários, não da Libertadores, que os dois adversários da Libertadores foram fortes. Mas o Atlético Paranaense caiu muito, os adversários do Campeonato Carioca não estão à altura do Flamengo. Então a gente está vendo o jogo contra o Santos, contra o Flamengo, jogos que o 4x4 contra o Vasco, 1x0 contra o CSA, que foi duro. A gente acaba fazendo uma comparação. Pode ter a ver com isso também. Mas as chegadas fortaleceram, porque quando saía um jogador titular, o reserva, acho que o único que dava conta do recado do ano passado era o Diego, né, que estava à altura dos demais. Hoje você tem Michael, tem Thiago Maia, você tem Vitinho, Pedro, Pedro Rocha não joga? Pedro Rocha ainda nem... A gente ainda nem viu a cor dele, né? Edmundo, você que jogou, podia me responder uma coisa, que o Oswaldo tocou nesse ponto, que ficou impressionado com a parte física do Flamengo. O Jesus aqui na Fox, falando sobre o jogo com o Botafogo, que no primeiro tempo teve bola na trave e tal, mas no segundo tempo, uma palavra que quem não é Flamengo já não aguenta ouvir mais, é a intensidade com que eles estão jogando, mas essa intensidade tem a ver muito com o aspecto físico. E o próprio Jesus falou isso, não, no segundo tempo a gente vai de novo com a mesma força e tal, e passa a ter mais pernas do que os outros. Vocês acham, Oswaldo também, que poderíamos estar no estágio hoje do Flamengo, pelo dinheiro que tem, né, de ter uma situação num departamento que hoje recupere melhor os jogadores ou que os condicione melhor do que os outros clubes já? Porque se fala, e o próprio Jesus concordou, agora o Oswaldo também falou, puxa, fisicamente impressiona e tal. Será que os outros times, nesse aspecto, agora, elenco, tática, é outra história, mas no aspecto físico, será que tem equipamentos hoje já tão modernos que só o Flamengo tem, os outros não têm? Não. Pode ter, eu acho que não, né? Não, acho que não é isso. Eu acho que a capacidade técnica individual, eu acho que uma palavra forte, comprometimento. Porque o Flamengo sabia que ia voltar depois dos demais, por culpa do Mundial, ia ter pouco tempo de treinamento para as duas disputas de título, né? Contra o Independente Del Valle e contra o Atlético Paranaense.
Acho eu, porque já acontecia na minha época, Sim. não posso afirmar, acho que algum jogador do Flamengo poderia, a assessoria lá podia nos ajudar para facilitar. Mas acho eu que todo mundo levou para casa um dever de casa. Entendi. Para começar a fazer nas férias. Porque a atividade física ela é benéfica ao corpo, é benéfica à mente, né? É claro que você precisa relaxar, a maioria deles eu os acompanho nas redes sociais, viajaram para fora do país, mas Sim. porque Tiraram assim, aquela meia horinha do porque, dia para assim, se cuidar, né? por posição, aí o Oswaldo pode me ajudar, por posição você faz um trabalho diferente. O futebol é coletivo, mas por posição, Claro. por exemplo, você O pega um zagueiro se lateral, prepara o diferente. lateral vai fazer Sim. uma longa distância, porque é o que ele vai percorrer. Atacante, tiro curto. Entendeu? Então cada um deve ter levado uma cartilhazinha para casa, porque é impressionante. Uma semana depois eles estrearam no Campeonato Carioca Voando e já. voando já. Voando, é. 10 dias depois eles estavam disputando o primeiro título e não parou mais. Já foram 5 títulos só esse ano, e o ano mal começou. Então, claro que tem a ver a parte física, mas acho que tem a ver muito do comprometimento, O profissionalismo Oswaldo de é cada preparador um. físico, não é mesmo, se eu não estou enganado? Fui 23 anos. Pois é, então também tem como falar bem Então, disso aí. eu queria voltar atrás um pouquinho e eu não quis me alongar tanto, Sim, mas sim. eu acho que as contratações do Flamengo foram fundamentais. Esses dois zagueiros que estão jogando, a ponto do treinador deixar o Caio na reserva, porque esses caras são excepcionais. O Gustavo Henrique eu conheço muito bem. Eu conheci o Gustavo Henrique em 2014 no Santos. Ele era um promissor jogador naquela época, ainda em formação. E cresceu muito. É um zagueiro que tem 1,96 m de altura e é veloz, tem um passe excelente, posicionamento sensacional. O Léo Pereira eu não conhecia tão bem, mas estou vendo agora jogar demais. E eu acho que nesse aspecto, a saída de bola do Flamengo melhorou em qualidade. Inclusive, eventualmente, como o Edmundo falou, com a presença do Thiago Maia, que é um jogador de muita capacidade de organização também. Então, eu acho que esse aspecto tem favorecido muito o Flamengo. É claro que o nível dos adversários ainda não é o mesmo do final da temporada, mas o Flamengo já dá demonstração de muita coisa evoluindo. A parte física, hoje o jogador ele tem uma demanda fora do clube que é muito importante. Eu vi o Gabigol esses dias falando que ele tem a nutricionista dele, tem o fisioterapeuta dele, ele faz trabalho de recuperação com um profissional que eu conheço bem, que é excelente, que trabalhou comigo muitos anos. E a gente vê que o Gabigol, que é praticamente o único jogador que joga todas as partidas, e ele não joga porque ele quer, porque ele convenceu o treinador ou porque ele seja amigo do treinador. Ele joga porque ele tem condições de jogar. Outros jogadores, até no fim do ano passado, foram aqui e ali poupados, né? O Felipe Luiz, o Rafinha. Mas o Gabigol tem 23 anos de idade, está no auge, treina pra caramba, se alimenta bem, se cuida. Então é um jogador que exibe todas as condições de ir para o campo e dar conta do recado como ele tem dado. Isso é fundamental. E provavelmente outros jogadores passem também por esse aspecto. E isso não é uma particularidade do Flamengo. Outros clubes, a gente vê o Nenê no Fluminense, por exemplo, com 38 anos de idade, esbanjando condição física, né? Eu trabalhei com o Zé Roberto no Palmeiras, que eu era o primeiro a chegar no clube. Quando eu chegava, já encontrava o carro do Zé Roberto. Fenômeno, né? Eu trocava de roupa, ia para a sala de musculação, ele já estava lá trabalhando. E depois, um dia, eu tive a informação que ele chegava em casa e ia trabalhar dentro da piscina em casa. Quer dizer, o cara que se dedica de corpo e alma à profissão dele. Eu costumo dizer aos jogadores que o jogador de futebol profissional, ele tem
de plenitude 10 anos, em média, para ganhar dinheiro, para fazer a própria vida. Se ele não se dedicar como jogador de futebol profissional integralmente nesses 10 anos, ele não vai conseguir faturar para garantir o restante da vida dele. Então ele tem que se dedicar muito ali, tem que abrir mão de muita coisa para jogar na plenitude, para ser muito bom, entende? Então eu acho que isso é muito importante hoje, que o profissional esteja consciente de que ele tem tarefas a cumprir como jogador de futebol. E depois que ele parar, ele curta a vida Osvaldo, dele. qual é, na sua opinião, a importância do Jorge Jesus em todo esse processo do Flamengo? É muito importante, claro. Eu falei desse jogo contra o Independente Del Valle e aquilo ali não sai da pedra. Né? E é uma coisa que é treinada, que é preparada para isso. Eu faço muito isso também. Inclusive, há muitos anos atrás, em 2003, na ocasião do primeiro Futicom, promovido pelo Carlos Alberto Parreira, um dos meus tópicos era jogar com um homem a menos e jogar com um homem a mais, precisando fazer o gol ou manter o resultado, tanto numa situação quanto na outra. E sempre procurar preparar os times para isso. O Mauro vai lembrar bem, um Corinthians e Santos no Morumbi, no Campeonato Paulista de 99. Nós estávamos ganhando do Santos de 2-1. Num escanteio a nosso favor, o Vampeta foi expulso num contra-ataque. E nós organizamos rapidamente, porque nós tínhamos treinado aquilo. Eu tirei o Fernando Baiano, coloquei o Amaral, junto com o Rincon de volante. Nós abrimos o Marcelinho e o Edilson de cada lado. Obrigávamos o Santos a vir pelo meio e nos contra-ataques nós fizemos 5-1 no Santos. Nós ganhamos um campeonato japonês jogando o segundo tempo na casa do adversário contra 60 mil espectadores, torcedores do adversário, do Urawa Reds, que foi o time que eu trabalhei recentemente. Aos 38 minutos do primeiro tempo, meu lateral esquerdo foi expulso. Eu peguei o meu meia, número 10, coloquei de lateral esquerdo. Nós precisávamos fazer o gol, fizemos, ganhamos o jogo e fomos campeões japoneses a primeira vez. O Urawa Reds que meu amigo jogou. Joguei um pouquinho. Só um pouquinho. Não, verdade, pouquinho tempo mesmo. Então você acha que... São coisas que são preparadas. E ele é muito importante nisso. E aquele dia ficou muito claro que ele preparou aquilo. Né? Aquilo não aconteceu por acaso. Os jogadores não decidiram na hora fazer aquilo. Então é uma coisa que é treinada, que é preparada, que é conversada e que você tem que conscientizar o jogador. Né? Porque muitas vezes, em algumas oportunidades, eu não consegui, porque tinha pouco tempo de trabalho, os jogadores também não estavam muito receptivos a fazer.